Já parou para pensar que um projeto anti-bullying poderia ser capaz de evitar um apocalipse zumbi? Confesso que parece exagero, não é? Mas e se eu te dissesse que por trás dessa ideia existe uma reflexão real, urgente e profundamente humana? Imagine um ambiente escolar onde violências são ignoradas, dores são silenciadas e o medo é tratado como fraqueza. Agora imagine as consequências disso. Em All of Us Are Dead, o que começa como mais uma história de zumbis se revela uma metáfora poderosa sobre o que acontece quando deixamos de escutar. Seja muito bem-vindo ao Ecos em Nós, podcast onde a psicologia se encontra com narrativas da cultura pop para provocar reflexões sobre quem somos. Eu sou Cláudio Bastos, psicólogo, e no episódio de hoje vamos mergulhar nessa série sul-coreana para pensar um pouco sobre bullying, desesperos silenciosos e o que acontece quando a dor deixa de ser vista. Quando a dor não encontra escuta. Diferente do que a gente está acostumado a ver em filmes e séries de zumbi, a origem do caos em All of Us Are Dead não começa com um vírus fora de controle, mas com uma dor que não encontrou acolhimento. O professor Lee, cientista e pai, ele desenvolve um vírus mortal após ver o seu filho ser constantemente humilhado, agredido e ignorado. Ele tenta buscar ajuda com a escola, mas é silenciado, ele é desacreditado e por fim é empurrado a uma atitude desesperada. Esse não é, claro, um convite para justificar as escolhas do professor, mas sim para pensar sobre o que acontece quando a dor é ignorada. O existencialismo nos ensina que o sofrimento precisa ser vivido, ele precisa ser nomeado e principalmente reconhecido. Quando isso não acontece, ele pode se transformar em raiva, em desespero, em uma necessidade cega de reagir. Quantas vezes no cotidiano, nós ou pessoas ao nosso redor se sentem assim, invisíveis, como se a dor não importasse? A falta de escuta pode não causar um apocalipse zumbi na realidade, mas pode alimentar silêncios tão corrosivos quanto. O bullying como ferida coletiva. Na série, o bullying é retratado com brutalidade e realismo. O filho do professor Lee é uma das vítimas, mas não é a única. A escola tenta até intervir, fazendo um comitê de paz, que rapidamente se mostra frágil. Os agressores alegam que estavam apenas brincando, e as vítimas, coagidas com medo, concordam com isso. E tudo termina com um pedido de desculpas para as vítimas. Sob uma ótica humanista, entendemos que todo comportamento é comunicação. Quando alguém agride, algo está sendo dito. E quando alguém é agredido, algo está sendo ignorado. O bullying não é apenas um problema entre alunos. Ele é um problema de relações adoecidas. É um sintoma de relações adoecidas, de estruturas que silenciam, de comunidades que falham em acolher. E é importante lembrar, combater o bullying não é apenas um dever moral, mas também legal. A Lei 13.185 do ano de 2015, conhecida como a Lei de Combate ao Bullying, estabelece que todas as instituições de ensino devem implementar medidas de prevenção, identificação e intervenção. Ou seja, toda escola tem o dever de construir um ambiente seguro e acolhedor para os seus integrantes. E nesse caso, e você? Já se perguntou se a escola, o trabalho ou outros espaços que você frequenta são realmente seguros? Às vezes a violência não é explícita, mas vive nos silêncios, nos olhares que desviam e nas palavras que não veem. O sistema que protege a aparência e abandona o sujeito. Na tentativa de proteger a imagem da instituição, a direção da escola prefere abafar o caso. Com as avaliações se aproximando, para o diretor da escola o importante é manter a reputação, não resolver o problema em si. E aqui entramos numa reflexão que vai além da escola que é retratada na série. Quantas instituições preferem proteger seus nomes do que proteger as pessoas? Quantas vezes você já sentiu que o que importava não era a sua história, não era a sua dor, mas a imagem que você ajudava a construir? A abordagem fenomenológica
nos convida a olhar para a experiência como ela é vivida por quem sente, de maneira profunda. Então, se a gente parar para pensar com carinho, como é estar num lugar onde você não pode mostrar o que sente, onde você não pode mostrar quem você é, onde você precisa esconder sua dor para não incomodar? Esse tipo de ambiente não apenas adoece o indivíduo, mas toda a relação. Os ciclos da violência. O professor Lee tenta impedir que o filho morra como humano para que sobreviva como monstro. Isso nos faz pensar: quantas violências são frutos de violências anteriores? Quantas pessoas crescem aprendendo que a única forma de existir é atacando antes que sejam atacadas? Na psicologia, falamos sobre o ciclo da violência. Em muitos casos, o agressor de hoje foi a vítima de ontem. Claro, isso não justifica, mas complexifica. Precisamos parar de enxergar o comportamento violento apenas como uma escolha individual e começar a entendê-lo como parte de um contexto. A proposta é pensar o que podemos fazer como sociedade para que esse ciclo não se repita. Que tipo de escuta, de educação e de relação queremos cultivar? E então, por fim, All of Us Are Dead não é só uma série sobre zumbis. É sobre silêncios, sobre dores ignoradas, sobre sistemas que falham e que mesmo assim continuam se propagando. Mas também é sobre a esperança de que podemos fazer diferente. Combater o bullying não é apenas uma pauta da infância, é um compromisso como sociedade mais consciente, mais empática e mais humana. Eu sou Cláudio Bastos, psicólogo, e esse foi mais um episódio do Ecos em Nós. Se essa reflexão te tocou de alguma forma, compartilhe com alguém, envie para quem você acha que pode se beneficiar dessas ideias. E não esqueça de seguir o podcast na sua plataforma preferida, isso me ajuda muito a continuar produzindo conteúdos como esse. Bom, e até mais, e que os ecos dessas ideias ressoem em você.